Olá, muito bem-vindo ao Quarta Parte Justiça e Disciplina, seu podcast de Direito Militar. Comigo, Giliar Pires. E comigo, Marcos Peçanha. No episódio de hoje, a gente tem a honra de ter conversando conosco o doutor Cícero Robson Coimbra Neves, procurador do Ministério Público Militar da União, mas para não cometer o equívoco aqui de desprestigiar o amigo, vou pedir para ele que, caso algum dos nossos ouvintes não seja desse país, né, e não saiba quem é o amigo, que ele, então, que o senhor possa se apresentar para nós, doutor Cícero. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer ao doutor Giliar, doutor Peçanha, que é uma imensa satisfação poder dirigir a palavra aos colegas que nos ouvem aí no podcast. Primeiro, porque eu fui PM também, como os senhores, né? 20 anos, mais de 20 anos de Polícia Militar do Estado de São Paulo, e também por ser filho adotivo do Rio Grande do Sul, né? Então, eu fiquei, na minha carreira de promotor de justiça militar, fiquei boa parte em Bagé, na Rainha da Fronteira, e no coração do Rio Grande, Santa Maria. Então, tenho um carinho muito grande pelo Rio Grande do Sul e pela Polícia Militar, que é o público majoritário que assiste o nosso podcast. Bom, eu estou promotor de justiça militar, mas, como eu disse, eu fui policial militar por 20 anos, pouco mais de 20 anos, na Polícia Militar de São Paulo, e, antes disso, integrei o Exército Brasileiro por 1 ano e meio, mais ou menos, porque eu fiz o CPUR de São Paulo, na arma de artilharia, e depois integrei, como oficial temporário, o Canto do Forte, lá na Praia Grande, num quartel de artilharia de costa, né, na artilharia, com os canhões lá de artilharia de costa. Depois ingressei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em São Paulo, e passei por algumas unidades, unidades operacionais, o 11º Batalhão na área centro, lá de São Paulo, no policiamento, e depois na seção de Justiça e Disciplina. Fui para a Corregedoria, fiquei 13 anos na Corregedoria, e nos 2 últimos anos de Polícia Militar, na Defesa Civil, quando então integrei lá, ingressei no Ministério Público, passando primeiro pela Procuradoria de Justiça de Bagé, depois Fortaleza e Santa Maria, até vir para Brasília, onde estou até agora, primeiro no gabinete do Procurador-Geral, como chefe de gabinete para assuntos jurídicos, e agora na Promotoria de Justiça Militar de Brasília, onde atuo no 4º ofício. Então, brevemente é isso. Na carreira acadêmica, a Faculdade de Direito, mestrado na PUC de São Paulo, e estou fazendo doutorado na PUC de São Paulo também. Rapidamente é isso aí. Além de ser o autor de grandes obras que todos nós consultamos aqui, né, para exercer essa função. Mas, doutor Cícero, a gente tem o prazer de receber um amigo aqui hoje para falar de um tema bastante atual e que andou movimentando o cenário da justiça militar nos últimos tempos, que é a alteração do CPM, através da Lei 14.688 de 2023. E aí é sobre esse tema que o senhor vai nos dar a honra hoje de abordar aqui. A 14.688, já me fizeram uma pergunta, eu fui na TV Justiça e me perguntaram se a lei melhorava ou piorava a situação. Toda vez que alguém pergunta se a lei é melhor ou pior, isso sempre depende do referencial. Melhor ou pior para quem? Né? Para o policial militar, para o advogado, para a sociedade, enfim. Não se tem como fazer uma avaliação se a lei é melhor ou pior. Do ponto de vista técnico-jurídico, ela tem pontos positivos e pontos péssimos. Então, por exemplo, vamos enumerar aqui alguns pontos positivos da lei. Ela acabou com aquela discussão do criminoso habitual por tendência, que nunca foi aplicado, né? O artigo 78 foi revogado, só que teve uma falha. Por exemplo, a definição de criminoso habitual por tendência está nos parágrafos do 78. E a lei revogou o caput, sem revogar os parágrafos. Então, uma falha técnica da lei, porque ela revoga parágrafos de artigos. Então, afinal de contas, os parágrafos sobrevivem à revogação do caput? Entendo que não. Né? Uma situação interessante. Para ter uma ideia, por exemplo, eu tenho prazos a mais para criminoso habitual ou por tendência, na reabilitação, que não são mais aplicados. Prescrição, também. Né? Então, eu não aplico mais essa... E a lei não revogou esses prazos a mais, embora tenha revogado
o artigo do criminoso habitual por tendência. Outra boa construção da lei é a unificação da disciplina do crime continuado e do concurso de crimes. Era um absurdo ter aquela discrepância entre o Código Penal Comum e o Código Penal Militar. Né? Então, você tinha, por exemplo, a regra no CPM era sempre o cúmulo material, não importando se o concurso era formal. Então, você tinha lá um concurso formal com desígnio único, você não queria matar duas pessoas. E você tinha a soma de penas. Né? No crime continuado, também você tinha a soma de penas. Bom, então não tinha nenhum efeito o crime continuado. Né? Para que ter o crime continuado se não tinha aquela ficção jurídica de um crime único, com exasperação e sim cúmulo material? O Código veio agora e unificou essa disciplina. Mas manteve, por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 81, que tornou o crime continuado mais benéfico no CPM do que é no CP. Então, uma incongruência. Então, há falhas de redação de técnicas no Código Penal Militar. Mas tem coisas boas, como essas que eu falei para os senhores aí. Acho que é interessante. Agora, do ponto de vista pragmático, assim, né? O que eu posso dizer para os nossos colegas policiais militares? Aqueles que atuam, por exemplo, na Polícia Judiciária Militar. Tem coisas importantes que devem chamar a atenção de quem exerce a Polícia Judiciária. Então, por exemplo, havia uma discussão muito grande nas unidades escolas, por exemplo. Né? Então, eu tenho aquele que é de academia. Algumas polícias militares, o ato de incorporação, ou melhor, de inclusão do aluno, do cadete, na academia, não é incorporação, é a matrícula. Então, para lhes dar um exemplo, quem vai para o tiro de guerra do Exército, em Bagé tem um tiro de guerra, né? Por exemplo, né? Desculpe, em Maringá tem um tiro de guerra, eu confundi Bagé com Maringá. Tem um tiro de guerra, ele não é incorporado, ele é matriculado. Quem vai para o CPUR de Porto Alegre não é incorporado, ele é matriculado. Então, a incorporação é um ato próprio de unidades operacionais. Por exemplo, o 3º MEC lá em Bagé. Por exemplo, o 3º GACAP em Santa Maria. Então, as unidades operacionais têm ato de incorporação. E aí você tem um detalhe. O artigo 22 antigo do CPM, ele dizia que militar era a pessoa incorporada às Forças Armadas. Então, 2 detalhes. Primeiro, só falava em ato de incorporação e falava em Forças Armadas. E alguns crimes militares vêm com a palavra militar no tipo penal. E aí a interpretação restritiva dava aquele choque de interpretação para quem aplicava a lei penal militar. Afinal de contas, por exemplo, 187 do CPM, deserção, ausentar-se o militar. Aquele que é matriculado no CPUR, ou então, por exemplo, eu não sei se a academia da Polícia Militar em Porto Alegre, se ela é matrícula ou é incorporação, mas vamos supor que fosse matrícula, não incorporação. Ele comete deserção se na antiga redação do 22 era incorporado às Forças Armadas, isso foi sanado pela nova redação do 22. Agora, pelo 22 novo, militar, para fins penais militares, é a pessoa que é incorporada ou matriculada. Então, tem os 2 atos. E não é em Forças Armadas, é numa instituição militar. Então, agora, sem sombra de dúvidas, quem está numa unidade escola também matriculado pode cometer o crime de deserção. Isso eu dei a deserção como exemplo, mas tem o motim, que tem reunirem-se militares, no plural. Tem o 235, que é o ato libidinoso, né, que é praticar o militar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso, né, que também tem a palavra militar. Tem o crítica indevida, 166, né, publicar indevidamente crítica ou ato de superior ou resolução de governo, que até não passou na reforma, a nova redação do 66. Então, acho que isso é um tema importante para o oficial de Polícia Judiciária ter atenção e saber que agora ele tem um campo seguro para a aplicação desses crimes que tenham a palavra militar. Acho esse um tema importante para ser dada atenção. Outra coisa importante, a Polícia Judiciária Militar
sempre teve um choque de interpretação quando se tinha aqueles fatos envolvendo militar federal contra militar estadual. Então, eu tenho, por exemplo, um homicídio de militar federal contra estadual, uma lesão corporal, enfim, crimes que eu aplicava para adjetivar como crime militar a letra A do inciso 2 do artigo 9º. Uhum. Qual era o problema com essa linha? A redação antiga vinha assim: é crime militar em tempo de paz, caput do artigo 9º, inciso 2. Os crimes praticados, né, os crimes que estejam neste Código de forma idêntica à legislação penal comum, e aí veio a 13.491 e mudou isso, também os da legislação penal comum que não estejam no CPM. E aí vinha a letra A: praticados por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação. Letra A. Bom, a expressão militar em situação de atividade gerava muita dúvida. O que é situação de atividade? A jurisprudência do STJ, do STF, por vezes, jogava na letra A a situação de serviço. Talvez a expressão em atividade desse aquela conotação de movimento, de estar fazendo algo. De emprego. Agora a reforma, exatamente. Agora a reforma mudou isso. Colocou simplesmente militar da ativa contra militar na mesma situação. Isso é um trunfo na mão do oficial de polícia judiciária. Então agora ele pode muito bem dizer o seguinte: olha, militar da ativa é cara crachá. Está na ativa, eu instauro IPM contra outro militar da ativa. Ponto final. Ponto final. Foi uma melhora para a interpretação em polícia judiciária. E deixa a briga, se é ou não da ativa, com o promotor, com a defesa, com o advogado e com o juiz. Né? Uhum. E veja, não tem mais aquela situação, né, de ser forças armadas ou não. O próprio artigo 22, quando fala militar, conceito de militar, e não coloca mais forças armadas, ele unifica o conceito de militar da ativa, que pode ser tanto da PM como das Forças Armadas, ou do bombeiro militar, como é separado no Rio Grande do Sul. Então, agora, a corrente que eu sou contra, eu e o Marcelo Streifink somos contra. Para mim e para o Marcelo Streifink, meus caros doutor Giliar, doutor Peçanha, militar não é igual pastel. Me desculpe até a brincadeira, né? A gente, quando eu dou aula, eu falo isso. Militar não é igual pastel, de carne, de queijo, é pastel. Não. Militar federal e militar estadual não são iguais para nós. Existe um pacto federativo. O que a gente fala em aula? Eu falo em aula. Eu falo assim, olha, imagine vocês um deputado federal chegando na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e dizendo o seguinte: olha, saiam porque agora quem vai comandar a votação sou eu, deputado federal. Uhum. Isso é um absurdo, porque fere o pacto federativo. Então, por que militar federal tem que dar ordem para militar estadual? Não há identidade de cargos. Exato, né? Não há nem de comando, né, doutor? Nem de comando. Então, eu, por exemplo, não reconheço, por exemplo, desrespeito a superior de militar estadual contra militar federal. Uhum. Não reconheço desacato a superior de militar estadual contra militar federal. É a minha visão. Uhum. Não reconheço, aí indo para a letra A do inciso 2, lesão corporal de militar federal contra estadual, vice-versa. Agora, esse novo artigo 22 dá força à corrente contrária, porque não fala mais Forças Armadas, fala instituições militares. Então, de certa forma, unificou o conceito de militar. Eu vou continuar defendendo o Pacto Federativo. Eu vou continuar defendendo uma leitura do artigo 22 nos termos da independência, ou melhor, da autonomia político-administrativa de cada ente federativo. E vou mais longe. Eu suscito no nosso livro, eu e o Marcelo Streifink, que também de estado para estado há essa autonomia. Eu não acho que militar do estado do Rio Grande do Sul seja militar também para o estado do Paraná. Os estados são diferentes, a autonomia dos estados. Né? Cada macaco no seu galho, cada rei no seu baralho. Eu não acho que tem que ter essa unificação. Agora, claro, estamos numa mobilização das Forças Armadas. O estado do Piauí quer se separar do resto do Brasil.
monta-se uma força de coalizão de todos os estados, as polícias são convocadas, mobilizadas e integram o Exército Brasileiro. Aí muda de figura. Aí é uma defesa do Pacto Federativo que a Constituição permite, e aí é por isso que tem na Constituição que as polícias militares e corpos de bombeiros são forças auxiliares e reserva do Exército. Nessa condição, aí sim, estarão inseridos nas Forças Armadas, entenda-se, Exército. Né? Aliás, a nova lei de organização das polícias, ela traz essa repetição de força auxiliar, a 14751, que surgiu agora em 2023. Repete essa condição de força auxiliar e reserva do Exército. Então, isso não muda, está na Constituição e está na Lei Orgânica das Polícias. Então, são situações interessantes. Para terminar, e aí a gente abre para que os senhores quiserem falar, existem crimes que o legislador poderia mudar e não mudou. Por exemplo, o crime de instigação, induzimento, o auxílio ao suicídio, os 207 do CPM. O 122 do CP mudou em 2019. Ele acrescentou a automutilação. Ué, eu não posso ter induzimento, instigação, a automutilação nas Forças Armadas, nas polícias militares, num curso de choque? Imagine o nosso ouvinte, doutor Giliar, doutor Peçanha, que está como assistente da acusação de um soldado das Forças Armadas ou da Polícia Militar num curso de caveira em que o instrutor instigou a automutilação. Porque aquela história, né? Eu, como promotor, serei advogado um dia. O advogado será assistente da acusação um dia também. Sim. Né? A gente tem que trabalhar nessa polaridade, né? Ou nessa bipolaridade. E ele tem que ter argumento para dizer o seguinte, não, como é que eu faço? Não tem crime militar nisso? Só porque o 207 não prestigia a automutilação? Tinha que ter. Ele tinha que ter visto isso em 2023. Outro detalhe, o 207, no nosso código, só tem relevância penal quando tem o autoextermínio, quando o suicídio se consuma, ou quando tem lesão corporal grave ou gravíssimo, que é um absurdo. No 122, a simples conduta de instigar, ou de auxiliar, ou de induzir a automutilação ou suicídio já tem relevância penal, com pena, salvo engano, de detenção de 6 meses a 2 anos. O nosso código não. Então fica aí a charada para o nosso oficial que também assiste o podcast. Se um oficial da Brigada Militar induz um outro oficial ou um outro militar a cometer suicídio, vamos lá, um exercício aí para pensar. E esse militar prepara o nó da corda, pendura a corda e vai se enforcar. Quando ele está em cima do banco e vai dar o chute no banco para se enforcar, chega alguém e o impede de cometer o suicídio. Instaura-se uma sindicância, porque até então ninguém induziu, ninguém instigou. No curso da sindicância se descobre o oficial tal ou o militar tal induziu ou instigou. Se eu for aplicar o 207, isso é irrelevante penalmente, o que é um absurdo, porque no 122 já é crime. No 122 é crime formal. Não se exige uma alteração do mundo fenomênico para ser crime. No Código Penal Militar é crime material. Tem que ter um resultado que altere o mundo real, o mundo fenomênico. Então, qual é a proposta que eu faço? Né? Eu fiz quando era chefe de gabinete do Procurador-Geral. Ele assinou um documento que a PGR ajuize uma ADI para que esse artigo 207 do CPM seja considerado inconstitucional pela proteção deficiente. E a gente aplica o 122 como crime militar extravagante. Por quê? Porque é um absurdo. É um absurdo isso. Tá? Agora, claro, para os nossos ouvintes que são advogados, a gente tem que trabalhar com a bipolaridade, né? Sim. Para quem é oficial de polícia judiciária militar, teve um oficial que instigou, simplesmente instigou, sem resultado material, o suicídio, a automutilação, instaura IPM, apura, deixa o promotor se resolver com o juiz e com a defesa. Para o nosso ouvinte que é advogado, jure por Deus que o 207 está vigendo e que o fato
é penalmente irrelevante, porque é a briga de tese, antítese, e o judiciário vem com a síntese, né? É sempre essa beleza do direito que a gente tem. Então, são temas instigantes, a gente tem só 30 minutos, e aí eu fico à vontade aí para que os senhores queiram discutir outros temas da reforma que a gente possa falar. Marcos, por favor. Não estava ouvindo aqui, doutor Coimbra, mais uma vez, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso podcast, e é interessante as reflexões que o senhor propõe de um assunto que é muito abrangente, né? Eu acho que até um tempo atrás, se a gente pensar, até 2017, os advogados, os promotores, aqueles atores que figuram na justiça militar, pouco precisavam se atualizar, né, de alterações legislativas. E eu tenho um livro seu ainda de 2012, eu acho, Manual de Direito Penal Militar, com o Marcelo Stringfinger. E bom, até aquele período, o manual ele vinha, claro, abordava a questão de jurisprudência, que é importante, né? Esse movimento que o Poder Judiciário vai fazendo a partir de casos concretos, mas a legislação em si, ela era sempre a mesma. Então, hoje a gente se depara com um desafio diário, né? E aí o senhor traz essas reflexões, e eu recordo que encontrei o senhor aí no Distrito Federal, no evento da ABA, lá com a doutora Fabiane, que sempre também propõe esse exercício, né, de quem está efetivamente, de alguma forma, participando dessa aplicação nos casos concretos do direito militar, para que sejam realmente ativos, para que aquilo que entendem sob um viés inconstitucional, não recepcionado, seja o que for, que façam os movimentos, né, que são necessários para provocar, né, a competência do Congresso Nacional, para que faça alteração. A gente, por muito tempo, permaneceu e estudava a figura do assemelhado, né, doutor Coimbra? Todo mundo olhava e não entendia, mas quem é? Alguém conheceu esse tal de assemelhado? Onde é que ele está? Onde é que ele existe? Então a reforma vem e tira isso também, né? É um ponto também mais simbólico, eu acho, é muito mais simbólico, mas demonstra que há o interesse do legislador em começar a dar um olhar, né, para o direito militar, coisa que pouco se fazia. Eu penso que, enfim, poderíamos falar horas aqui da reforma, porque ela é muito extensa, ela tem diversos pontos, mas eu acredito que o senhor tocou num dos que eu considero os mais relevantes também. Até eu e o Giliar ministramos há pouco tempo um curso de extensão na Universidade de Caxias do Sul, junto com a integrante também do podcast, né, Giliar, a Carol, Ana Carolina Filipão Stein, que não pôde estar presente hoje, estava muito magoada. Ela, logo no dia que o doutor Coimbra tá, eu não vou conseguir. Eu digo, não vai faltar oportunidade, vamos marcar uma outra data. Mas eu falava sobre essas alterações, abordei alguns temas que o senhor falou aqui, e penso que é isso. Eu acho que esse é um espaço, até o nome do nosso podcast, né, doutor Coimbra, é Quarta Parte, Justiça e Disciplina. É temido por muitos militares, né? Chega na sexta-feira, que é quando sai o nosso episódio, e é geralmente quando a quarta parte é lida, né, na frente da tropa, e saem as punições e tal. Então, também é uma forma da gente trazer a atualização como estamos fazendo agora. Eu acho que é isso, as minhas considerações são breves, doutor. Eu, mais uma vez, lhe parabenizo e lhe agradeço pela disponibilidade e deixo aqui a porta sempre aberta, a partir do momento que o senhor quiser falar de outros temas que entende relevantes. A gente tem um público mais aqui no Rio Grande do Sul, onde o senhor tem essa identidade, o senhor é gaúcho também, vamos dizer assim, por... como é que o senhor disse? Eu esqueci lá no Instituto Federal que o senhor comentou. Por adoção, isso, por adoção. Então, o senhor também é uma figura, é uma referência aqui no Rio Grande do Sul. A gente precisa repisar isso para o senhor. E é isso, é um agradecimento mesmo, e passo para o Giliar para fazer uma complementação. Não, eu acho que o seguinte, né, a gente corre muito risco tentar fazer qualquer tipo de complementação, né, mas eu ficaria com as colocações do Dr. Coimbra a respeito daquela comparação daquela reflexão muito bem feita, né, para a gente avaliar se a lei melhorou ou ela piorou. A gente tem que comparar ela com alguma coisa e pensar pelo viés de quem? Pelo viés da defesa, pelo viés do militar, pelo viés da sociedade, como o senhor coloca, própria representada pelo Ministério Público na ação penal, e me chama a atenção, fazem um pouco mais de 7 anos só que eu advogo aqui no Rio Grande do Sul, e aí a gente já conseguiu, nesse período a gente já consegue se deparar com muita coisa, né, nos processos judiciais, e me chama sempre muito a atenção
essa dificuldade em atualizar a legislação militar quando comparada com a legislação penal comum e processo penal comum. A gente vê um movimento muito maior de modernização, até para acompanhar a sociedade, porque o que a forma como o crime acontece hoje não é a mesma forma que o crime acontecia há 10 anos atrás. Tirando aqueles crimes mais de roubo, aquela coisa mais da rua, assim, daquele ato violento, hoje a gente tem uma gama de outros crimes que são cometidos e que a legislação precisou se modernizar para acompanhar. E aqui dentro do direito militar fica aquela coisa sempre esquecida, sempre de lado, que nos obriga a tomar atitudes, como o doutor Coimbra falou, olha, vamos tentar propor uma ADI contra este artigo, porque ele peca na proteção. Então, eu acho que o ponto de reflexão que me pega, e aí passando para o doutor Coimbra de novo, para deixar sua mensagem final para nós, eu acho que seria essa questão da dificuldade que a gente encontra de uma política que abrace o sistema penal militar e processo penal militar e que faça ele também acompanhar, porque senão nós, enquanto atores do direito penal militar, vamos ter que ficar sempre brigando para poder fazer valer aqui o que a gente já vê que vale ali no nosso caso aqui, 2 quadras para o lado, a Justiça Militar Estadual e o Tribunal de Justiça. Então a gente teria 2 quadras para o lado, um nível de proteção muito mais abrangente, enquanto desse lado aqui a gente ainda tem que brigar por coisas mais básicas, assim, né, doutor Coimbra? Não sei qual que é a sua perspectiva a respeito dessa evolução legislativa. Eu acho o seguinte, que realmente a 13491 nos deu a grande oportunidade de ganhar o mundo, né? A gente estava muito, como disse o doutor Peçanha, muito circunscrito ao nosso mundinho ali do CPM, e aí ganhou o mundo com a 13491. Eu me surpreendi, por exemplo, fazendo contato com grandes amigos que a gente só conversava sobre futebol. Então, Rogério Sanches, enfim, o Kleber Masson, que eu fiz mestrado com ele, quando a gente conversava sobre futebol, sobre coisas que não eram direito penal, porque não havia, assim, pontos de interesse comuns. De repente, a gente está conversando sobre pontos de interesse comuns. Olha, é crime comum, é crime militar, porque tem essa permeabilidade agora dos 2 códigos, né? E com relação ao que o senhor falou, doutor Giliar, é muito mais... O direito penal militar é como se fosse um transatlântico. Para ele mudar de direção, é um trabalho enorme. Né? Então, assim, é uma volta que tem que fazer aquela volta lá não sei aonde para... Né? Então, realmente é difícil você ter alteração da legislação penal militar. Né? E é complicado para a gente, até para você ter inserção na discussão da legislação penal militar. Porque quando isso passa pelo Congresso, quem manuseia essa legislação penal militar não é o grande público do parlamento. São aquelas pessoas, não, isso aqui deixa para fulano, deixa para a bancada da bala, que é feita de policial militar. Então, para você discutir certos assuntos, já é complicado. O que não acontece com a lei penal comum, por exemplo, que todo mundo quer dar um palpite, todo mundo é chamado, né? Então, é difícil até para você opinar. E aí, nós temos que nos irmanar. Quem? MP, OAB, para fazer o bom direito, mas não um direito que sirva só ao MP, só ao OAB, um direito bom para todos nós trabalharmos, para fazer justiça. Né? Essas 2 ADIs que já foram propostas, a 7555 e a 7547, contra a injúria racial e o estupro de vulnerável. São 2 que foram propostas nessa análise. A OAB estuda entrar com o amicus curiae. Foi ideia do MP, mas a OAB estuda isso. Por quê? Pode ser que complique a vida do militar, porque é uma ideia de repressão maior ao militar. Mas a OAB tem, por exemplo, as outras comissões, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Criança e Adolescente, né? A Comissão de práticas de repressão a agressões raciais.
você tem a OAB que ela é multifacetada, que tem interesse também em repressões a condutas por militares que são agressivas a direitos fundamentais. Então, eu acho que tem muito ponto de interesse comum entre MP e advocacia. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Toda vez que eu tive contato com um advogado, e aqui eu me despeço já, agradecendo mais uma vez, né? Os meus contatos com advogados e com defensores, raríssimas vezes, eu briguei com o advogado. Eu me lembro de uma vez só. Né? Uma vez só, porque o advogado quis me colocar. Eu vou até contar rapidamente. O que aconteceu? Eu estava numa audiência com o advogado, interrogatório do réu, e o advogado queria me colocar dentro do quartel no dia da prisão do réu. E eu não estava lá. O réu me confundiu com outro gordinho, entendeu? Mas... O réu viu outro... É verdade isso. O réu me confundiu com outro gordinho e falou assim pro... Aí o advogado falou assim: alguém aqui nessa sala de audiência estava lá no dia da sua prisão? Estava, sim, senhor. E eu lá, tranquilo. Né? Porque eu não estava no dia da prisão dele. Quem vai ser? Quem vai? Eu? Tá, esperando a pergunta. Quem? Ah, o promotor. Eu falei, epa, eu? Nem era meu plantão para ir na prisão em flagrante. E aí a tese do advogado era que eu estava lá e não garantia os direitos fundamentais sabe, de ele ficar calado, etc. Eu não estava lá. E o advogado insistiu. Foi a única vez que eu briguei com o advogado, porque ele insistiu numa tese. E aí eu juntei escala de plantão, escala de entrada e saída do quartel, para dizer, eu não estava lá. Entendeu? Foi a única vez que eu briguei com o advogado. Nas outras vezes, sempre foi um trato muito respeitoso, de que a justiça tem que ser feita e que prevalece a tese que convence o juiz. Sempre respeitoso e dizendo, olha, estamos aqui para fazer um trabalho decente. E não somos inimigos nunca. Nunca. Porque em algum momento da história, da minha e da sua como advogado, nós estaremos do mesmo lado da bancada. Seja como assistente da acusação, seja eu como advogado no futuro. Então não se pode criar inimizades. E aqui, meus amigos, doutor Giliar, doutor Marcos Peçanha, eu me despeço, né? Já estouramos o nosso tempo até, não sei o tempo que tem para a edição. Fique à vontade. Mas me despeço imensamente agradecido pela honra de poder estar com os senhores e com o público do podcast, me colocando sempre à disposição para outras ocasiões, para que a gente possa discutir o direito penal militar. E, mais uma vez, honrado por dirigir a palavra a um público de estudantes do direito penal militar, do direito militar como um todo, de policiais militares e também de gaúchos e gaúchas desse brilhante estado que foi assolado por uma catástrofe, mas que é um grande estado que vai se reerguer e vai para outras grandes façanhas. Muito obrigado, viu? Certo, então, doutor, eu agradeço novamente a sua participação e vou deixar aqui a minha mensagem final para aqueles que escutaram esse podcast, que compartilhem com seus colegas aí de viatura, joga no grupo do quartel, faça aquele comentário, vocês viram quem foi lá falar com o Giliar e com o Peçanha, olha só, tal, vamos fazer movimentar essas informações para que cheguem a mais colegas que podem se beneficiar, aqueles que trabalham com a prática da Polícia Judiciária Militar, porque eu acho que conhecimento represado não muda nada, né? A gente tem que difundir conhecimento para que evolua também as práticas jurídicas dentro da instituição e dentro do judiciário. E da minha parte é isso. Muito obrigado aqui, deixo o meu abraço. Até a próxima. Obrigado, doutor Coimbra. Pronto. Aqui a gente já corta e ele já desliga lá. Faz a edição. Faz a gente, edição. Muito obrigado aí pela honra, viu? Nós agradecemos. Precisando é só fazer prende o grito, como vocês falam aí no Rio Grande do Sul. Né? Prende o grito, o senhor também. Muito obrigado, doutor. Tá certo, doutor Coimbra. Um abração, viu? Forte abraço, viu? Fica os microfones abertos. Quando o senhor quiser também trazer algum tema aqui, fica à vontade. Tá depois, ótimo. Quando a gente publicar, eu encaminho para o senhor o link depois ali, para o senhor ver. Aí eu divulgo na minha rede também. Isso. Maravilha. Tá bom? Obrigado. E quando eu tiver alguma coisa que eu queira divulgar, vou usar o podcast de vocês também. Fica à vontade. Pode contar conosco, vai ser uma honra.
Obrigado. Um abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Abraço, Até mais, doutor. Ei.